Cucu, seja bem-vindo ao canal Livro Comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira e esse é o capítulo 6. A irmã Simplice colocada à prova. No entanto, entretanto, nesse mesmo momento, Fantine estava dentro da alegria. Ela passou uma noite complicada, uma tosse horrível, uma febre em repetição. Ela teve sonhos. Na manhã seguinte, durante a visita do médico, ela delirava. Ele ficou alarmado e pediu que o avisassem quando Monsieur Madeleine chegasse ao local. Toda manhã, ela esteve morna, falou pouco e fez pequenas dobras no lençol, enquanto murmurava o que pareciam cálculos de distâncias. Seus olhos estavam fundos e fixos. Eles pareciam quase apagados. E depois, por momentos, eles brilhavam de novo e resplandeciam como duas estrelas. Me parece que quando a hora sombria se aproxima, a claridade do céu preenche os que deixam a claridade da terra. Cada vez que a irmã Simplícia a perguntava como ela se sentia, ela respondia bem e pedia para ver Monsieur Madeleine. Alguns meses atrás, no momento que Fantine perdeu o seu último pudor, a sua última vergonha e a sua última alegria, ela era a sombra dela mesma. Agora, ela era um espectro. O mal físico completou a obra do mal moral. Essa criatura, de 25 anos apenas, tinha a testa toda enrugada, as bochechas flácidas, caídas, as narinas apertadas, os dentes frouxos, faltando, a pele acinzentada como o plombo. Ela tinha um colo ossoso e as clavículas projetada. A pele porosa, seus cabelos que antes eram loiros e resplandecentes, agora cresciam misturados com a cor cinza. E lá, como a doença improvisa a velhice. Ao meio-dia, o médico voltou, fez algumas recomendações e perguntou por Monsieur Madeleine. A enfermeira fez um signo negativo com a cabeça. Madeleine vinha todos os dias, às 3 horas, visitar a doente. Como a exatidão era bondade, ele era exato. Por volta das 2h30, Fantine começou a agitar-se. Em 20 minutos, ela perguntou mais de 10 vezes à religiosa: minha irmã, que hora é essa? Às 3 horas, soou. E, na terceira badalada, Fantine se ajeita, senta-se em sua cama, junta suas 2 mãos magras amarelas sobre o colo, suspira profundamente e olha a porta.
Ninguém entra. A porta nem mesmo foi aberta. Ela ficou assim durante 15 minutos, quase prendendo a respiração. A irmã não ousava dizer nada. Às 3h15, soou. E ela deita em seu travesseiro. Passa-se meia hora e depois 1 hora. Cada vez que o relógio soava, ela sentava-se na cama e olhava a porta. E depois deitava de novo. Todos viam os seus pensamentos, mesmo que ela não dizia nada. Ela tossia de uma forma lúgubre. Era como se algo obscuro descesse sobre ela, pouco a pouco. Quando soou 5 horas, ela disse baixinho: como amanhã partirei, ele está cometendo um erro de não vir hoje. E olhando o céu de seu leito, Fantine começa a cantar uma canção de ninar, com a qual ela fazia dormir sua Cosette. Ela cantava com uma voz triste, emocionante. Mesmo a religiosa, que é acostumada a uma vida austera, sentiu que subia aos seus olhos uma lágrima. O relógio soa 6 horas. A irmã Simplice, então, envia uma moça, uma servente, até a zeladora para saber se Monsieur Madeleine já havia chegado e se ele subiria para visitar a doente. A moça voltou em poucos minutos e comunicou à irmã que a zeladora informou que o prefeito havia partido cedo pela manhã em um tilbury atrelado a um cavalo branco. Alguns o viram pegar a rota de Arras. Outros o viram pegar a rota de Paris. Mas certeza que ele não voltaria essa noite. No entanto, enquanto elas falavam ali baixinho entre elas, a irmã questionando e a moça conjecturando, Fantine ouviu. E ela, com uma força indescritível, se coloca de joelhos em cima de sua cama, se estica em seu leito e passa a cabeça sobre a cortina. Ali ela fica escutando. E de repente ela grita: vocês estão falando de Monsieur Madeleine? Por que vocês estão falando baixo? O que ele fez? Por que ele ainda não veio me ver? Sua voz era tão brusca e rouca que as duas mulheres assustaram-se e olharam em volta, crendo que era um homem. Respondam agora! A moça, a servente assustada, disse: a zeladora me informou que ele não poderá vir hoje. Fantine, sem mudar de atitude, com uma voz alta, gritando, uma voz cortante, com um tom imperioso, diz: ah, ele não pode vir? E por quê? Vocês sabem a razão. Vocês estão fofocando.
e eu exijo saber agora. A moça, então, diz baixinho à religiosa para dizer que ele estava preso com algo do conselho municipal. Mas era mentira. E a religiosa não mentia. E também, visto o estado de saúde de Fantine, ela respondeu apenas: Monsieur Prefeito partiu. Partiu? Ah, então ele foi buscar a minha Cosette. Irmã, irmã, eu vou me deitar e fazer tudo o que você me pedir. Desculpa ter gritado, desculpa ter falado tão mal. Ai, desculpa, está mal fazer isso. Mas agora estou contente. Ele foi buscar a minha Cosette a Montfermeil. Repouse e não fale mais, disse a religiosa. Ele partiu essa manhã para Paris. Ai, e nem precisa ir a Paris. Montfermeil é um pouco antes à esquerda. Ai, lembra-se quando ele me dizia ontem, em breve, em breve. Ele queria me fazer uma surpresa. Eu assinei a carta que ele pediu para buscar Cosette. Ai, agora eu entendo. Agora quero ver esses Thénardier não entregarem a minha filha. Madeleine é uma autoridade. Ele tem dinheiro, vai pagar tudo o que for preciso. E com tudo pago, eles vão entregar a minha Cosette. Ele é uma autoridade. As autoridades não sofrem para recuperar uma criança se tudo está pago. Minha irmã, não me faça sinal para calar. Eu estou muito feliz, estou curada, já não sinto dor. Você verá como é linda e rosa minha criança. Já fazem quase 5 anos que não a vejo. Está uma demoiselle com 7 anos. Essa manhã, enquanto eu observava a poeira da chaminé, eu soube que veria minha Cosette em breve. Ai, com o frio que faz. Ele levou pelo menos o seu sobretudo, sabe me dizer? Ai, que homem maravilhoso, me fazer uma surpresa assim. Ai, ele estará de volta amanhã? É isso? Tenho que colocar o meu boné com dentelle. Ai, eu fiz essa rota a pé, mas em diligência é bem rápido. Amanhã eles já estarão aqui com certeza. Qual é a distância daqui para Montfermeil? A irmã, que não sabia nada sobre distâncias, respondeu: Não sei. Talvez, sim. Ai, é amanhã. Eu verei Cosette amanhã. Veja, irmã, já não estou mais doente. Ai, eu poderia dançar. Alegria de mãe é quase alegria de criança. Eh bien, disse a religiosa, está feliz e gentil. Agora repouse e não fale mais. Fantine, com uma voz infantil, diz a si mesmo: Isso mesmo, deite e repouse, porque você vai ter a sua criança amanhã. Irmã Simplice tem razão, todos aqui têm razão. Então a irmã fecha a cortina, esperando que assim ela pare. Entre 7 ou 8 horas, o médico veio fazer uma visita. Como ele não ouviu barulho nenhum, acreditou que ela dormia. Então ele abre a cortina discretamente e encontra com aqueles 2 olhos bem abertos. E ela diz: Monsieur,
É necessário colocar ao meu lado uma cama pequena. O médico crê que ela delira. Veja bem, eu a quero aqui, nesse lugar. Irmã Simplice chama o médico e o explica a situação. Que Monsieur Madeleine ficaria ausente por 1 ou 2 dias e que ela acreditava que ele tinha ido buscar a sua filha. E elas a deixaram no engano, crendo que a verdade pioraria o seu estado. E, ao final, ninguém sabia realmente onde ele estava. Então o médico compreende isso e volta a examinar a doente. Então, veja bem, de manhã, quando eu acordar, eu a direi bom dia a esse pobre gato. E à noite eu escutarei a sua respiração, e isso me fará bem. Dê-me o teu braço, por favor, diz o médico. Ela estende o braço enquanto dá uma gargalhada e diz: De fato, você não sabe, mas eu estou curada. Cosette chega amanhã. E para sua surpresa, o pulso estava ligeiramente melhor. Parecia ganhar força, que um pouco de vida entrava naquele corpo. Monsieur, você já sabe que o prefeito foi buscar a minha Cosette, não? O médico recomenda silêncio e que ela evitasse toda emoção penível. Então ele prescreve uma infusão de quinina e uma poção calmante para a febre. Antes de partir, ele diz à irmã Simplice: Se a felicidade quiser que o prefeito chegue amanhã com a criança, quem sabe? Existem casos surpreendentes e já vimos muitas vezes uma grande felicidade parar uma grande doença. Eu sei que esta doença é uma doença orgânica e bem avançada, mas tudo é um mistério. Nós a salvaríamos, talvez. E esse é o final do nosso capítulo. E esse é o capítulo 8. Entrada de favor. Sem que ele soubesse ou imaginasse, o prefeito de Montreuil-sur-Mer era um tipo de celebridade. Depois de 7 anos, com uma reputação de virtude que cobria todo o Baixo Boulonnais, ela acabou por ultrapassar os limítrofes, difundindo-se em 2 ou 3 cidades vizinhas. Outra coisa, os serviços consideráveis que ele prestou ao lugar, restaurando a indústria das verroteries pretas, e não havia nenhuma das 141 comunidades do arrondissement de Montreuil-sur-Mer que não o deviam alguma benfeitoria. Ele soube mesmo, diante da necessidade, ajudar e fecundar as indústrias das cidades vizinhas. Foi assim, em certa ocasião, que ele sustentou com seu crédito os fundos da fábrica de Tulle de Boulogne, a fiação de linho mecânica de Frevent e a manufatura hidráulica de toalhas de Bourbère-sur-Canche. Por todos os cantos, pronunciavam com veneração o nome Madeleine. Arras e Joué
invejavam o prefeito da feliz Montreuil-sur-Mer. O conselheiro da corte real de Douai, que presidia a sessão dos sentados, conhecia como todo mundo esse nome tão profundamente e universalmente honrado. Quando o agente de justiça discretamente entrega o papel, aquele que lemos no capítulo anterior, acrescentando: este senhor deseja assistir à audiência. Então, o presidente, ao ler o papel, fez um gesto de deferência, escreveu algo e o entregou de volta e disse: faça-o entrar. O homem feliz do qual eu tenho te contado a história havia ficado parado perto da porta, no mesmo lugar e com a mesma atitude de quando o agente de justiça o deixou. Ele entende, dentro de seu delírio, alguém dizer: Monsieur, queira dar-me a honra de me seguir? Era o mesmo agente de justiça que antes o havia dado as costas por resposta e agora o cumprimentava até o chão. O agente, então, o entrega o papel e, como ele estava perto da luz, ele pôde ler: o presidente da corte dos sentados apresenta seu respeito a Monsieur Madeleine. Ele amassa o papel entre os seus dedos. Essas palavras provocaram nele um gosto amargo e estranho. Então ele seguiu o agente de justiça. E em instantes ele estava em um tipo de gabinete apainelado, de aspecto severo, iluminado apenas por 2 velas pousadas sobre uma mesa de toalha verde. Monsieur, essa é a sala do conselho. Basta girar este botão em cobre desta porta aqui e estarás dentro da audiência, atrás da poltrona do presidente. Essas palavras se misturaram em seus pensamentos com as lembranças vagas de corredores estreitos e escadas escuras que ele acabou de percorrer. Então ele ficou sozinho. O momento supremo chegou. Ele buscava recolher-se, sem poder conseguir. É, sobretudo, nas horas onde mais precisamos de nos conectar à realidade difíceis da vida, que todos os fios do pensamento se rompem dentro do cérebro. Ele estava no lugar onde os juízes deliberavam e condenavam. Ele olhava tudo aquilo com uma tranquilidade estúpida. Essa sala passível e redutável, onde tantas existências foram quebradas, onde seu nome iria ecoar em instantes, e que seu destino o fazia atravessar nesse momento. Ele observava a muralha. Depois, ele observa ele mesmo, surpreendendo-se que fosse essa sala
e que fosse ele. Ele não comeu durante mais de 24 horas. Ele estava dolorido por causa da carriole, mas não sentia. Parecia que ele não sentia mais nada. Ele se aproxima de um quadro escuro pendurado na parede, que continha uma velha carta assinada por Jean-Nicolas Pache, prefeito de Paris e ministro, datada, sem dúvidas por erro, do 9 de junho do ano 2, na qual Pache enviava à comunidade a lista de ministros e de deputados retidos como presos em seus domicílios. Se alguém, um passante, por exemplo, o visse ali de pé, observando esse quadro, de forma curiosa, sem desviar os olhos, ele a leu 2 ou 3 vezes, mas não reteve nada. Na verdade, ele pensava em Fantine e Cosette. Assim, distraído, ele virou e deu de cara com um botão de cobre. Ele quase tinha esquecido essa porta. Então, seu olhar tranquilo parou, ficou fixado e ele começou, pouco a pouco, a encher-se de terror. Gotas de suor saindo pelos poros dos seus cabelos e escorrendo por suas têmporas. De repente, ele fez, com um tipo de autoridade e rebelião, o gesto que é indescritível, mas que quer dizer e que diz tão bem: por Deus, quem me obriga? Depois ele virou vivamente e saiu pela mesma porta que havia entrado. Ali ele está em um longo corredor estreito, mal iluminado, que era o corredor pelo qual ele veio. Ele respira, ele escuta. Nenhum barulho diante dele, nenhum barulho atrás dele. Mas ele foge como se alguém o perseguisse. E depois de correr um momento, ele já sem fôlego, cambaleando, apoiou-se em uma parede. A pedra estava fria e o suor congelado em sua testa. Então ele se recompõe, estremecendo, e ali, só, de pé, na escuridão, tremendo de frio, ou de outra coisa talvez, ele delira. Ele delirou toda a noite e delirou todo o dia. Ele não escutava outra coisa nele que uma voz que dizia tristemente: 1/4 de hora passou. Enfim, ele abaixa a cabeça, deixa cair os braços ao longo do corpo e volta sobre seus passos. Parecia que alguém o alcançou durante a fuga e o trazia de volta.
Ele entra na sala do conselho. A primeira coisa que ele vê é o botão de cobre polido, resplandecente como uma estrela aterradora. Ele o olhava como uma ovelha olharia o olho de um tigre. Ele não conseguia mais desviar o seu olhar. De tempo em tempo, ele dava um passo e aproximava-se da porta. Mas ele só ouvia um burburinho confuso vindo da sala vizinha. Ele não conseguia escutar e também não conseguia entender nada. E de repente, sem que ele mesmo soubesse explicar, ele estava perto da porta e girava convulsivamente o botão. A porta se abriu. Ele estava dentro da sala de audiência. E esse é o final. Esse é o capítulo 8. Entrada de favor. Sem que ele soubesse ou imaginasse, o prefeito de Montreuil-sur-Mer era um tipo de celebridade. Depois de 7 anos, com uma reputação de virtude que cobria todo o Baixo Boulonnais, ela acabou por ultrapassar os limítrofes, difundindo-se em 2 ou 3 cidades vizinhas. Outra coisa, os serviços consideráveis que ele prestou ao lugar, restaurando a indústria das verroteries pretas, e não havia nenhuma das 141 comunidades do arrondissement de Montreuil-sur-Mer que não o deviam alguma benfeitoria. Ele soube mesmo, diante da necessidade, ajudar e fecundar as indústrias das cidades vizinhas. Foi assim, em certa ocasião, que ele sustentou com seu crédito os fundos da fábrica de Tulle de Boulogne, a fiação de linho mecânica de Frevent e a manufatura hidráulica de toalhas de Bourbère-sur-Canche. Por todos os cantos, pronunciavam com veneração o nome Madeleine. Arras e Jouet invejavam o prefeito da feliz Montreuil-sur-Mer. O conselheiro da corte real de Jouet, que presidia a sessão dos sentados a Arras, conhecia como todo mundo esse nome tão profundamente e universalmente honrado. Quando o agente de justiça discretamente entrega o papel, aquele que lemos no capítulo anterior, acrescentando: este senhor deseja assistir à audiência. Então, o presidente, ao ler o papel, fez um gesto de deferência, escreveu algo e o entregou de volta e disse: faça-o entrar. O homem feliz do qual eu tenho te contado a história havia ficado parado perto da porta, no mesmo lugar e com a mesma atitude de quando o agente de justiça o deixou. Ele entende, dentro de seu delírio, alguém dizer: Monsieur,
queira dar-me a honra de me seguir? Era o mesmo agente de justiça que antes o havia dado as costas por resposta e agora o cumprimentava até o chão. O agente então o entrega o papel e, como ele estava perto da luz, ele pôde ler: o presidente da Corte dos Sentados apresenta seu respeito a Monsieur Madeleine. Ele amassa o papel entre os seus dedos. Essas palavras provocaram nele um gosto amargo e estranho. Então ele seguiu o agente de justiça. E em instantes ele estava em um tipo de gabinete apainelado, de aspecto severo, iluminado apenas por 2 velas pousadas sobre uma mesa de toalha verde. Monsieur, essa é a sala do conselho. Basta girar este botão em cobre desta porta aqui e estarás dentro da audiência, atrás da poltrona do presidente. Essas palavras se misturaram em seus pensamentos com as lembranças vagas de corredores estreitos e escadas escuras que ele acabou de percorrer. Então ele ficou sozinho. O momento supremo chegou. Ele buscava recolher-se, sem poder conseguir. É, sobretudo, nas horas onde mais precisamos de nos conectar à realidade difíceis da vida, que todos os fios do pensamento se rompem dentro do cérebro. Ele estava no lugar onde os juízes deliberavam e condenavam. Ele olhava tudo aquilo com uma tranquilidade estúpida. Essa sala passível e redutável, onde tantas existências foram quebradas, onde seu nome iria ecoar em instantes, e que seu destino o fazia atravessar nesse momento. Ele observava a muralha. Depois, ele observa ele mesmo, surpreendendo-se que fosse essa sala e que fosse ele. Ele não comeu durante mais de 24 horas. Ele estava dolorido por causa da carriole, mas não sentia. Parecia que ele não sentia mais nada. Ele se aproxima de um quadro escuro pendurado na parede, que continha uma velha carta assinada por Jean-Nicolas Pache, prefeito de Paris e ministro, datada, sem dúvidas por erro, do 9 de junho do ano 2, na qual Pache enviava à comunidade a lista de ministros e de deputados retidos como presos em seus domicílios. Se alguém, um passante, por exemplo, o visse ali de pé, observando esse quadro, de forma curiosa, sem desviar os olhos, ele a leu 2 ou 3 vezes, mas não reteve nada. Na verdade, ele pensava em Fantine e Cosette. Assim, distraído,
ele virou e deu de cara com o botão de cobre. Ele quase tinha esquecido essa porta. Então, seu olhar tranquilo parou, ficou fixado e ele começou, pouco a pouco, a encher-se de terror. Gotas de suor saindo pelos poros dos seus cabelos e escorrendo por suas têmporas. De repente, ele fez, com um tipo de autoridade e rebelião, o gesto que é indescritível, mas que quer dizer e que diz tão bem: por Deus, quem me obriga? Depois ele virou vivamente e saiu pela mesma porta que havia entrado. Ali ele está em um longo corredor estreito, mal iluminado, que era o corredor pelo qual ele veio. Ele respira, ele escuta. Nenhum barulho diante dele, nenhum barulho atrás dele. Mas ele foge como se alguém o perseguisse. E depois de correr um momento, ele já sem fôlego, cambaleando, apoiou-se em uma parede. A pedra estava fria e o suor congelado em sua testa. Então ele se recompõe, estremecendo, e ali, só, de pé, na escuridão, tremendo de frio, ou de outra coisa talvez, ele delira. Ele delirou toda a noite e delirou todo o dia. Ele não escutava outra coisa nele que uma voz que dizia, tristemente: um quarto de hora passou. Enfim, ele abaixa a cabeça, deixa cair os braços ao longo do corpo e volta sobre seus passos. Parecia que alguém o alcançou durante a fuga e o trazia de volta. Ele entra na sala do conselho. A primeira coisa que ele vê é o botão de cobre polido, resplandecente como uma estrela aterradora. Ele o olhava como uma ovelha olharia o olho de um tigre. Ele não conseguia mais desviar o seu olhar. De tempo em tempo, ele dava um passo e aproximava-se da porta. Mas ele só ouvia um burburinho confuso vindo da sala vizinha. Ele não conseguia escutar e também não conseguia entender nada. E de repente, sem que ele mesmo soubesse explicar, ele estava perto da porta e girava convulsivamente o botão. A porta se abriu. Ele estava dentro da sala de audiência. E esse é o final do nosso capítulo de hoje.